Olá, estudantes do 8º ano! Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanhem no slide. O que vamos ter na aula de hoje, né? Mais um dos esportes de rede. O que será que vem por aí? Os objetivos da aula de hoje. Vamos conhecer os aspectos históricos da peteca, identificar materiais utilizados e os benefícios de se praticar o jogo da peteca, conhecer principais fundamentos e regras. Muito bem, peteca parece algo de brincadeira? Será que é infantil? Será que ela pode ser praticada por nós? Do 8º ano, vamos ver. O que é peteca? Será que todos conhecem uma peteca? Já manusearam uma peteca? Existe aquela convencional, certinha, com as penas. Existe com o peso certinho. Existe aquelas que são improvisadas, com materiais alternativos, né? Mas eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, pelo menos, de peteca. Como que ela surgiu? Para que ela serve? Foi só para uma brincadeira? Será que esse jogo evoluiu? Né? Quais são os seus principais equipamentos, seus principais materiais? Como que ela é confeccionada? Tudo isso e muito mais nós vamos ver na aula de hoje. Muito bem, qual é a origem da peteca? Da onde ela surgiu? Primeiro, vamos fazer uma leitura das imagens. Observem aqui, indígenas, né? Eles estão praticando o jogo da peteca com uma peninha, dá para ver que tem uma peninha nessa peteca. Aqui os índios confeccionando, né, com material disponível na natureza, e aqui outras pessoas praticando numa praia, na areia da praia, praticando peteca. Tudo isso para quê? Para ilustrar aquilo que nós vamos ver hoje, né? Então vamos lá. A peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros, no entanto acabou evoluindo na forma e nas regras até se tornar um esporte. Olha só que bacana. Então em tupi-guarani, né, a língua significa tapear, bater e golpear. Então, esses são os movimentos que a gente faz com a peteca, né? Então, a peteca surgiu como uma forma de recreação, de brincadeira, usando os materiais disponíveis na natureza, as penas. Vocês acham que os indígenas iam lá e tiravam as penas dos animais? Não, eles recolhiam as penas que os animais perdiam, né? Então, aproveitavam esses materiais para confeccionar brinquedos, para que as crianças, os jovens e até os adultos praticassem algo que fosse interessante, que eles pudessem fazer uma forma engraçada, divertida de aproveitar o seu tempo, né? Um pouco mais de história, então, da peteca. No início, antes da colonização dos portugueses, foi quando ela surgiu. 1920, a primeira Olimpíada, mas com o quesito recreação, com uma forma de lazer, de brincadeira. Em 1985, surge a Federação Mineira de Peteca, que reconheceu como esporte, né? Esse é um marco que, a partir de então, a peteca foi considerada um esporte. E aqui em destaque, os portugueses chegaram ao Brasil, viram nossos indígenas brincando e começaram também a praticar. Então aqui nós temos outros materiais, né, com corda, com sisal, com penas, né, coloridas, mas a foto é tão antiga que ela está em preto e branco, porque se ela for colorida, vai facilitar a visualização dos praticantes, né? Então eles conseguem estar mais bem preparados para fazer a recepção e efetuar os movimentos. Muito bem, aqui nós temos umas crianças brincando, inventando manobras, né? Parece até um freestyle, né? Aos poucos, os colonizadores incorporaram a peteca ao seu próprio cotidiano e assim a brincadeira. Para crianças e adultos, foi passando de geração a geração até os dias de hoje. Então, a gente pode dizer que a peteca é algo cultural? Com certeza, porque vem passando de pai para filho, né? As crianças de uma família veem as crianças da outra família praticando, brincando e vão
assumindo como seu essa questão que é cultural, que é indígena, né? Então essa é mais uma das contribuições que os indígenas trouxeram para a nossa cultura e foram levadas para Portugal, para a Europa, e assim foi se difundindo mundialmente. Olha só que bacana. Então a gente pensa às vezes que os esportes foram inventados nos outros países, nos países mais desenvolvidos, mas não. Foi de uma brincadeira, usando materiais naturais da natureza, foi criado um jogo, uma brincadeira que se tornou um esporte. Olha só que bacana. Então essa é mais uma das contribuições dos povos que estavam inicialmente aqui no nosso país e continuam até hoje, né? Nos jogos oficiais, a peteca só pode ter penas brancas, que são 4, então tem um limite, né? Tem uma quantidade exata, e uma base de camadas sobrepostas de borracha, com diâmetro de 5 a 5,2 centímetros. A altura da peteca deve ser de 20 centímetros, o peso entre 40 e 42 gramas. Então, pessoal, é uma forma de padronizar. Quando eu estou somente me recreando, praticando lazer, então não tem essa rigorosidade toda, né? Mais ou menos elas são confeccionadas mais ou menos parecidas, mesmo tamanho. Mas quando elas se tornam um esporte, é necessário sim pontuar. Então essa questão da borracha serve para não machucar a mão também. E assim como a gente faz na escola com materiais alternativos, a gente usa a parte da bexiga, né, do balão, para ficar macio, né, não machucar a mão e mais ou menos dentro deste padrão considerado oficial, né? Então, quando elas são aferidas, a gente chama aferir os implementos, os elementos esportivos, significa para que haja justiça, para que quem está praticando aqui no Brasil obteve tal resultado, seja o mesmo que obteve alguém lá na Austrália, lá no Japão, né, lá na Nova Zelândia, enfim, para padronizar, certo? A peteca é jogada em quadras de 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura. Há uma rede, como a do vôlei, e uma peteca tem que ser jogada de um lado da quadra para o outro por cima da rede. Por isso que a peteca é considerada um esporte de rede, né? Porque quando ela é praticada com o intuito de esporte, quando existe a competição, é necessário sim termos uma rede, né? Parecida com a do voleibol, mas com esse intuito de passar a peteca para o lado de lá da quadra, para ser recepcionada e assim sucessivamente. Quando o jogo é de equipe, 2 de cada lado da quadra, um terceiro jogador fica sentado com o técnico e que seria um reserva, né? E pode entrar na quadra como substituto ao longo de cada set. É possível realizar 4 substituições. Então essas são as regras, são básicas, né? E servem para organizar o nosso jogo. Vamos a um quiz. Quero ver se vocês estão acompanhando direitinho o conteúdo desta aula. Qual é a alternativa correta sobre a origem da peteca? Prestem atenção no enunciado, né? Alternativa A. É jogada em quadras de 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura. Alternativa B. Criada pelos índios brasileiros, acabou evoluindo na forma e nas regras até se tornar um esporte. Alternativa C. Como a do vôlei, a peteca tem que ser jogada de um lado da quadra para o outro por cima da rede. Alternativa D. Nenhuma das alternativas está correta. Muito bem, prestem muita atenção no enunciado, o que está sendo perguntado. Leiam mais uma vez as alternativas e caprichem, porque a prof está aguardando vocês.
Voltamos e vamos à resposta correta do nosso quiz. Tarararã. A alternativa correta, a alternativa B. Criada pelos índios brasileiros, acabou evoluindo na forma e nas regras até se tornar um esporte. Olha só que bacana, como nós devemos prestar atenção no que está perguntando, no que está por detrás dessa pergunta. Vejam só, dava até para se confundir, mas eu tenho certeza que vocês estão ligadinhos aqui conosco. Vamos falar um pouquinho do jogo, como que acontece, né? Então, retomando, a peteca oficial, né? Ela é de borracha e possui 4 penas, tá? Não mais, não menos, para não influenciar no desempenho, no peso, né? Para que todas tenham o mesmo padrão. A rede, então, é variável de acordo com a faixa etária. Isso se refere à altura da rede, certo? A quadra, ela é de em torno, né, de 15 metros a 5,5 metros individual e de 15 metros por 5,50 metros em duplas. Então, aqui a gente tem a imagem, né? Aqui está a quadra. Lógico que nas escolas nós vamos aproveitar os espaços que a gente tem disponível. Então, é comum ver as crianças brincando com petecas no pátio, um cantinho, um reservado, seja numa área coberta, né? Mas é interessante que se use o giz e se demarque, sim, a quadra, como está aqui no desenho. Quando é em duplas, quando é individual, né? E como que a gente sabe os números dos metros, né? Quem sabe isso? Por passos, né? A gente vai dando passos largos, né? E vai medindo mais ou menos, não vai ficar 100% super aferido. Para isso, precisaríamos ter uma trena e medir. Hoje existem até dispositivos, aplicativos do celular que fazem isso. Ele lança uma luz que vai medindo a distância, né, até onde a gente precisa demarcar os espaços, certo? Aqui então a gente tem um exemplo da rede, da peteca, aqui das tiras, né, e de como fixar essa rede, né? Mas tudo vai de acordo com o espaço, com os materiais que a escola dispõe. Certo? Os jogos têm 3 sets, cada um com 20 minutos de peteca em jogo ou 12 pontos. Então, temos 2 formas, né? A cada 10 minutos ou 6 pontos é feito o revezamento de quadra. Muito bem, viram que de uma forma simples estão estabelecidas as normas, as regras desse jogo. Mas nada impede de que os praticantes criem outras regras, né? Se nós temos o que é oficial, nas aulas de educação física nós precisamos saber como que funciona, né? Mas que na prática, quando a gente está fazendo uma recreação, quando a gente está se divertindo, a gente pode criar outras regras que favoreçam, então, o desempenho daqueles participantes. A equipe que dá o saque tem até 30 segundos para conquistar um ponto. Se não conseguir, o árbitro interrompe o jogo e reverter o saque para a outra equipe. Se ao final dos 20 minutos de um set o jogo estiver empatado, o direito de saque será dado à equipe que fez o último ponto. Bacana, né? Assim fica justo para ambos os lados. Assim, favorece com que não tenha um grupo mais favorecido em relação ao outro, né? Muito bem. E agora vamos a mais um exercício. Se antes a gente teve um quiz, agora teremos um exercício. Pegue lá o seu caderno e preste muita atenção. Agora que você já sabe mais sobre a peteca, crie uma forma diferenciada de praticar o jogo de peteca e registre no seu caderno. Haha, agora é a sua vez de mostrar a sua criatividade. Eu aposto no seu potencial. Estou aguardando.
Muito bem, voltamos. Espero que você tenha caprichado na sua resposta, porque é muito bacana a gente ser desafiado a pensar diferente, a pensar fora da caixa, né? Uma frase que é muito difundida ultimamente, porque a gente não precisa só receber a informação, mas saber o que fazer com ela. Eu posso aplicá-la
tal e qual como posso usar da minha criatividade, adaptar materiais, ambientes, criar outras formas. Vocês viram naquela imagem as crianças jogando com o pé? Por que não? Né? Com os joelhos, então criando uma pontuação diferente. São várias possibilidades. Eu tenho certeza que vocês têm muita criatividade para pôr em prática. E agora, gente, revisando então, estamos chegando ao final da aula, vamos revisar um pouquinho o que foi de mais importante que a gente viu na aula de hoje. A peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros. No entanto, acabou evoluindo, né? Ela não foi criada para evoluir e ser criado um esporte, mas a sua evolução propiciou com que isso acontecesse. Então, evoluiu na forma de se jogar, nos materiais, nas regras, até se tornar um esporte. Peteca foi criada pelos índios, é um esporte olímpico, olha só que bacana, lembrem-se disso nas próximas Olimpíadas. Tem regras próprias, né? E os benefícios que ela nos traz, né? A gente sabe que existem muitos benefícios, desde a coordenação motora, agilidade, o tempo de reação, atenção, concentração, capacidade visiomotora, né? Você tem que visualizar, prever o tempo, trabalha até ritmo, né? De como você vai recepcionar, né? A peteca chegando. Então, tem várias formas, noção de espaço, né? Temporal, o tempo que você vai levar para reagir, para recepcionar, para efetuar os movimentos, né? Então, a peteca contribui muito para o nosso desenvolvimento e, inclusive, faz com que a gente tenha um tempo de reação maior, que a gente consiga melhorar o nosso raciocínio, o nosso tempo de reação a uma situação. Muito bem, a Prof. elencou aqui 2 vídeos para que vocês possam assistir e ampliar o conhecimento de vocês, sabendo que é algo cultural, genuinamente brasileiro e precisa ser valorizado. Por isso, divulgue aí na sua comunidade, com seus vizinhos, na sua escola, certo? Para que todos saibam o que é uma peteca e de quanto ela traz de contribuições para todos nós, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até breve!